Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Inscrições para o curso do Tribunal de Justiça de São Paulo iniciam-se no dia 3/6, ou seja, no dia de hoje. Banca Fundação VUNESP. Nós vamos resolver questões de matemática da prova realizada pela VUNESP no dia 26 de abril de 2015. Cargo escrevente técnico judiciário. A prova foi realizada no ano de 2015, mas as questões são dentro do perfil atual da Banca Fundação VUNESP. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação VUNESP. É muito importante que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível de dificuldades das questões da Fundação VUNESP. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado no dia 22 de maio de 2024, provas aplicadas pela Banca VUNESP e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da Banca VUNESP. Vamos então para as questões que foram colocadas no ano de 2015. Questões de uma prova antiga, mas dentro do perfil atual da Banca Fundação VUNESP. Questão número 35. Usando inicialmente somente gasolina e depois somente álcool, um carro com motor flex rodou um total de 2.600 km na pista de testes de uma montadora, consumindo nesse percurso 248 litros de combustível. Sabe-se que nesse teste ele percorreu em média 11,5 km com 1 litro de gasolina e 8,5 km com 1 litro de álcool. Desse modo, é correto afirmar que a diferença entre a quantidade utilizada de cada combustível nesse teste foi em litros igual a. Então, vamos para a correção, questão bem recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP, que será utilizado um sistema de duas equações com duas variáveis. Então, vejam, seja A quantidade de litros de álcool e G, quantidade de litros de gasolina. Então, nós temos que a quantidade de álcool mais gasolina é igual a 248 litros de combustível. O combustível a álcool ele roda 8,5 km com 1 litro. Então, 8,5 vezes álcool mais gasolina, ele roda 11,5 km com 1 litro. Portanto, nós temos a seguinte equação. 8,5A mais 11,5G igual a 2.800. Temos aqui um sistema de duas variáveis. Nós temos que resolver, achar a quantidade de álcool, a quantidade de gasolina, depois fazer a diferença. Então, vejam, como nós temos um sistema bem simples, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 8,5 para eliminar a variável álcool. Então, vai ficar na primeira equação, esse número aqui tem que ser um número conveniente para somar as duas equações e eliminarmos a variável A. Então, vai ficar menos 8,5A menos 8,5G, que vai ser igual 248 multiplicado por menos 8,5 dá menos 2.108. Vou somar com a segunda equação. Somando essas duas equações aqui, observe que nós eliminamos a variável A, álcool, e fica assim. Menos 8,5G mais 11,5G dá 3G, que é igual a 2.600 menos 2.108, 492. Portanto, a quantidade de gasolina, 492 dividido por 3, que dá exatamente 164 litros de gasolina. Como nós temos aqui álcool mais gasolina igual a 248, substituindo aqui gasolina com o correspondente 164, eu tenho que álcool mais 164 é igual a 248 litros. Logo,
a quantidade de álcool utilizada pela montadora foi 248 menos 164, que dá 84 litros de álcool. Portanto, a diferença do consumo de gasolina menos álcool vai ser 164 menos 84, que dá 80 litros, alternativa a letra D. Questão 36. Então, vamos lá. Do valor total recebido pela venda de um terreno, Ricardo separou 20% para custear uma pequena reforma em sua casa e reservou o restante para a compra de um carro novo. Sabe-se que 60% do valor separado para a reforma foi usado na compra de material de construção e o restante no pagamento da mão de obra. Sabe-se que Ricardo gastou R$6.000 com a mão de obra empregada na reforma. Pode-se afirmar que para a compra do carro novo, Ricardo reservou. Então, eu quero saber exatamente esse valor aqui, que é exatamente o que ele reservou além dos 20%. Essa questão é uma questão importante, recorrente da Banca Fundação Vunesp. Outro detalhe, a Banca Fundação Vunesp, nas provas atuais, continua sempre colocando enunciados bem claros, só que são enunciados um pouquinho grandes. Então, vamos lá. Seja X o valor recebido pela venda do terreno. Desse valor, ele separou 20% para custear uma pequena reforma. Então, 20% de X, eu vou escrever os 20% na forma de decimal. Fica mais fácil o cálculo, ao invés de fazer regra de 3 simples. Então, isso aqui é equivalente a 0,2. Então, multiplicando aqui, eu tenho exatamente, deixa eu limpar aqui que ficou muito estranho aqui. Então, nós temos aqui, então vamos lá, 0,20 vezes X, esse é o valor para a reforma. O restante desse valor, ele reservou para a compra de um carro. Então, se ele gastou 20%, esse valor aqui é o valor que será reservado para a compra do carro. Ou seja, temos que saber o valor recebido pela venda do terreno de acordo com as informações. Então, continuando. 60% do valor separado para a reforma, que foi exatamente 20%, ele compra de material. Portanto, restou 40% para a mão de obra, porque nós sabemos que a mão de obra ele gastou R$6.000. Então, 60% da reforma para compra de material, o restante pagamento da mão de obra, que corresponde exatamente a R$6.000. Então, nós temos aqui 40%, que é 0,4, vezes 0,2x, que dá exatamente, multiplicando isso aqui, vai dar 0,02x, que dá 0,08x. Este valor aqui corresponde exatamente aos R$6.000, que é exatamente o valor. Então, nós temos o quê? 0,08x igual a R$6.000. Esse valor aqui, o x, é o valor exatamente que ele recebeu pela venda do terreno. Então, o valor vai ser R$6.000 dividido por 0,08, que dá exatamente 75.000, o valor que ele recebeu pela venda do terreno. Desse valor aqui, ele reservou 80% para a compra de um carro novo. Portanto, 80%, 0,8. Sempre trabalhando na forma decimal. Fica mais fácil para não trabalhar, fazer uma regra de 3 simples. Então, vejam, 0,8 vezes R$75.000 dá exatamente o valor reservado para a compra do carro, R$60.000. Letra C.
Esta questão é recorrente em concursos da banca VUNESP. Muita atenção. Das questões que eu tenho resolvido, das provas ultimamente, sempre tem questões semelhantes. 37. Questão também recorrente envolvendo área. Observe a sequência de quadrados em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é igual a metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Então, aqui é x, esse segundo quadradinho vai ser a metade de x, esse aqui é a metade do segundo e assim sucessivamente. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre, então eu quero saber, a razão entre a área do terceiro quadrado, que é exatamente esse aqui, e a área do segundo quadrado, que é esse quadrado aqui. Então, vejam, a área do quadrado 3, já está aqui na tela, a área desse quadrado 3 aqui vai ser o quê? Esse lado aqui mede x sobre 2, que é a metade de x. Essa aqui vai ser a metade de x sobre 2, que é x sobre 4. Então, vai ficar assim. A área do quadrado 2, desculpa, pessoal, aqui ficou um pouquinho confuso. Vamos iniciar. A área do quadrado 2, que é esse quadrado aqui, vai ser x sobre 2 elevado ao quadrado. Lembrando que a área de um quadrado é lado elevado ao quadrado. Como o lado do quadrado 2 é x sobre 2 elevado ao quadrado, que dá x sobre 2 elevado, x elevado ao quadrado dividido por 4. A área do quadrado 3, que é esse aqui que está marcado aqui, o lado mede a metade de x sobre 2, que é x sobre 4. Então, x sobre 4 elevado ao quadrado, que vai dar x quadrado dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, a área do quadrado 3, que é este, dividido pela área do quadrado 2, que é este aqui, vai ficar x quadrado sobre 16 dividido por x quadrado sobre 4. Como nós temos uma divisão de fração, é a primeira fração vezes o inverso dessa aqui, que é 4 sobre x quadrado. Simplificamos x quadrado com x quadrado. Esse 16 simplifica, dá 4. Simplifica lá em cima, dá 1. Então, vai ficar exatamente 1/4. Ou seja, a razão entre a área do quadrado 3 pela área do quadrado 2 é 1/4. Alternativa à letra A. Questão recorrente, novamente, uma carinha aqui alegre, para vocês lembrarem dessa questão. Questão 38. Certo capital foi aplicado a juros simples a taxa de 1,5% ao mês. Para que seja possível resgatar um montante igual a 7/4 do capital, o tempo mínimo que esse capital deverá ser aplicado é. Então, vejam, questão bem interessante de juros simples. Também sempre tem questões referentes a juros simples. Então, esses 7/4 aqui, eu vou transformar isso aqui como sendo o quê? Dividindo 7 por 4, dá exatamente 1,75. Isso aqui, então, corresponde a 1,75. Então, veja como que fica a nossa resolução. O montante na capitalização simples é o capital mais os juros. Portanto, capital multiplicado por 1 mais I vezes T. O montante é 1,75 do capital inicial. Olha aqui. Então, 1,75 vezes C. O capital inicial é C. A taxa 0,015, transformando isso aqui na forma de decimais, facilita o cálculo, que é 0,015. Então, colocando aqui 0,015. E o prazo em meses que o exercício está pedindo. Então, nós temos o quê? Um capital inicial
montante 1,75 vezes C. O montante é 1,75 vezes o capital inicial, igual C multiplicado por 1 mais 0,015T. Então, vejam, posso cortar o capital com o capital, uma vez que é o mesmo valor, simplifica, então ficou 1,75 igual 1 mais 0,015T. Esse 1 aqui, que não tem variável T, eu vou passar subtraindo aqui. Então, vai ficar 1,75 menos 1 igual a 0,015T. Então, fica assim. 0,015T igual a 0,75. Portanto, o tempo 0,75 dividido por 0,015. Eu sempre não faço a divisão, mas se vocês tiverem dúvida de divisão de números decimais, dá uma olhadinha na internet. Cuidado. Então, tenho, efetuando essa divisão, dá 50 meses. Só que aqui está na resposta em anos. Cada 12 meses significa um ano. 50 meses tem, então, 48 meses, que é 4 anos, mais 2 meses, que é exatamente a alternativa à letra C. Não marquei aqui, vamos marcar aqui. Então, a alternativa à letra C. Inscreva-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações das demais videoaulas para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujas inscrições iniciam-se no dia de hoje. Estou gravando a videoaula hoje, eu vou postar no dia de amanhã. Portanto, inscrições já se iniciaram. Dê um like, porque isso é muito importante para o meu canal. Continue no meu canal e cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, ano 2024, Banca Fundação Vunesp. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isso é muito importante para a divulgação do nosso canal, uma vez que as videoaulas são todas gratuitas, não tem pagamento. O que vocês podem fazer é colaborar de uma maneira espontânea, clicando no Valeu Demais, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, acesse a descrição desta videoaula, que lá nós temos a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar. Temos poucas colaborações, mas tudo bem. Continuaremos postando as nossas videoaulas. Um grande abraço e até as próximas.